Acho que a homepage do GitHub é mais desconhecida do que a segunda página de pesquisa do Google. Mas aqui você pode ir na seção Explorar e ver quais projetos estão se destacando aí no dia. Com sorte você vai encontrar muita coisa legal. E hoje eu vou te revelar os repositórios, contribuidores e empresas mais populares do GitHub e do mundo open source, por tabela, e te explicar o que isso tem a ver com o Nicolas Cage. O pessoal da Surfshark VPN está nos ajudando a trazer esse conteúdo até você, então se você ainda não sabe o que é uma VPN, nós temos um vídeo aqui no canal para você aprender isso primeiro. Mas caso você já saiba e precisa também de um serviço desse tipo, a Surfshark é uma das boas alternativas aí do mercado, com mais de 3.200 servidores em 95 países diferentes, com vários outros recursos que te colocam aí no controle de como a sua conexão funciona. Você pode usar sua conta Surfshark em um número ilimitado de dispositivos ao mesmo tempo e funciona em Windows, funciona em Mac, funciona em Linux, Android, iOS, tem extensões para browsers e muito mais. Para saber mais, você pode acessar o link que a gente vai deixar aqui na descrição e usar o cupom DIOLINUX para ter 83% de desconto e ainda 3 meses gratuitos com a adição de um antivírus grátis, que é novidade aí deles. Se você quiser usar ele, faz parte aí do pacote e está disponível para Windows, Mac e Android. Os meus amigos que viveram nos anos 80, que já eram crianças ou adolescentes nessa época, tiveram a sorte de ver os filmes do Indiana Jones saindo. Não foi bem o meu caso, eu nasci nos anos 90 e só fui poder assistir eles tempos depois. Mas esse estilo de filme, de aventura, de caça ao tesouro, aí, eu sempre achei muito divertido, cheio de ação, de puzzles. Em 2004, foi lançado National Treasure. Aqui no Brasil o filme foi chamado de A Lenda do Tesouro Perdido. Um filme estrelando o nosso querido Nicolas Not the Beast Cage, que tem vários desses elementos. Um filme que, sinceramente, eu não sei se é bom no sentido técnico, mas que carrega muita nostalgia para mim e que eu já vi algumas vezes. E eu sempre acho bacana. Aliás, é um dos poucos filmes que eu acho que eu só consigo ver dublado. Então, se o filme for ruim, você não comente nada para não estragar minha infância, tá bom? Fechou. Nesse filme aí, existe um personagem que seria o vilão lá da história, que diz uma frase que ficou aí na minha cabeça até hoje, ficou na minha cabeça para sempre. Em algum momento perto do final do filme, ele menciona sobre o porquê dele estar indo atrás do dito tesouro do título do filme, dizendo que cada homem tem apenas uma vida, mas pode viver na história para sempre. Boa frase, né? Engraçado que eu sempre pensei nela no sentido de as coisas que nós fazemos para os outros podem ser perpetuadas através do tempo se o que a gente fizer tiver algum propósito bacana, como o desejo legítimo de ajudar. Eu sempre tentei pensar no projeto DIOLINUX de certa forma dentro desses moldes. Quem sabe um dia o projeto fique para a história como um desses projetos que ajudou a dar acesso à tecnologia aqui no Brasil, ao Linux, ao open source. Seria uma história muito bacana para se contar. Acontece que realmente existem muitos motivos e formas para se entrar ou para querer entrar para a história, mas colaboratividade está entre um dos mais nobres. No GitHub, que é uma plataforma que está mais para uma rede social de programadores, muitas vezes, do que para um repositório de software, simplesmente, existem muitos projetos, grandes e pequenos, de grandes empresas ou indivíduos, até a gente tem alguns projetinhos simples por lá. Se você quiser dar uma olhada, confere lá depois. E uma das formas de você mostrar que um repositório, código ou projeto foi útil para você no GitHub é simplesmente dar uma estrela para ele. É basicamente você dar um like ou favoritar o projeto de alguma forma. E é aí que entra um projeto peculiar chamado Gitstar Ranking, que lista pra gente quais são os usuários com mais estrelas, as empresas ou com projetos aí de maior reconhecimento e quais os projetos em si têm maior destaque. Sabe o que é muito curioso nesses rankings? Muitos desses projetos aí são de Big Techs ou de empresas que trabalham muito com software de código fechado também. O que mostra que o mundo não é binário nesse sentido, como muitas pessoas tendem a acreditar, mas tem várias nuances nesse meio. As pessoas simplesmente trabalham com software, E ainda mais curioso, eu diria, os repositórios com mais estrelas no GitHub não são exatamente de software. Louco, né? Nas organizações, por exemplo, figuram ali Microsoft, Google e Facebook no top 3 e você sempre pode clicar ali no Show More para ver o top 100.
Caso você clique em uma das empresas, dá para ver quais os projetos estão ali com mais estrelas dentro daquele guarda-chuva, digamos, dentro daquela ramificação. No caso da Microsoft, até não com muita surpresa, você vai ver que o VS Code é super popular. Clicando no projeto em si, você vai ter algumas informações extras e o link da página no GitHub para você clicar e conferir o projeto lá. Mas vem, vamos voltar um pouco aqui. Lembra que eu falei que os repositórios mais populares do GitHub não eram exatamente softwares? O que eles são então? Bom, de fato alguns estão mais relacionados a software como o React do Facebook, o Vue do Vue.js ou até o TensorFlow, mas existem vários outros ali naquele top 10 que são relacionados a compartilhamento de conhecimento e até protesto. Por exemplo, o repositório Free Code Camp, que é um projeto que visa ensinar a programar com tópicos relacionados a todo tipo de linguagem praticamente. Vale a pena conferir, sobretudo se você estiver aprendendo. O 996 ICU é bem curioso, porque é um repositório de protesto originário da China, especialmente sobre o modelo 996 de carga horária de trabalho, né? Que parece ter ganho popularidade, especialmente entre as empresas tech chinesas. Esse 996 seria tipo das 9 da manhã até as 9 da noite, 6 dias por semana, algo que daria aí umas 60 horas de trabalho por semana mais ou menos. E o ICU é a sigla de Intensive Care Unit, que é uma brincadeira que eles fizeram na hora de criar o nome, que basicamente diz em português que essa carga de trabalho leva as pessoas para o hospital. Tem um site também para você acessar se quiser saber mais sobre esse movimento, e eu não duvido que essa carga horária leve alguém para o hospital mesmo. Curioso é que o movimento ganhou muito mais destaque justamente através da popularidade do GitHub, o que mostra mais uma vez a capacidade dessa plataforma de enaltecer projetos e evidenciar algumas pessoas também. Outro projeto legal dessa lista é o Free Programming Books, e esse tem o nome autodescritivo. São livros de programação em várias linguagens diferentes, inclusive em idiomas diferentes, um repositório administrado pela Free eBook Foundation, sem nada relacionado à pirataria, então você pode consumir tranquilamente. Claro, se você souber inglês, você vai ter muito mais conteúdo para aproveitar, apesar de existirem alguns materiais em português também para você conferir. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você explorar mais todos esses repositórios aí, mas deixa eu te mostrar mais um que é awesome. Digo, literalmente awesome. O awesome é a criação de um usuário que se chama Sindre Sorhus. É isso? Não sei. Que é a pessoa com mais estrelas no GitHub por muito, inclusive. E é uma biblioteca de conhecimento tech em várias áreas diferentes, organizada e categorizada para facilitar aí o seu acesso. Digamos que você queira aprender alguma linguagem de programação. Existem basicamente todas as mais populares e algumas que eu nunca ouvi falar por lá, sendo que algumas super populares ainda têm subcategorias detalhadas como JavaScript. E assim você vai avançando e avançando nos tópicos até saber mais sobre cada um desses projetos. É até difícil te sugerir coisas para você explorar dentro desse repositório aqui, porque tem tanta coisa maravilhosa disponível gratuitamente que eu não sei nem por onde começar. Só mais uma prova de que hoje o conhecimento é mais acessível do que nunca. Só falta você se organizar aí para estudar as coisas e progredir no seu aprendizado e na sua carreira. É incrível pensar que alguns projetos da maior plataforma de compartilhamento de código do mundo não são softwares exatamente, mas sim puro conhecimento. Você já pensou em se destacar no mercado ou talvez até ficar para a história simplesmente por compartilhar conhecimento? Aliás, eu acho que eu não vou conseguir um gancho melhor que esse para falar que nós estamos aceitando currículos no DioLinux, e se você também tem essa vontade de compartilhar conhecimento, quem sabe você possa trabalhar com a gente. Acesse aí diolinux.com.br/vagas para você saber mais. E obrigado mais uma vez ao pessoal da Surfshark VPN pelo apoio. Se você está precisando aí de uma VPN, querendo de repente experimentar para ver como funciona, para acessar conteúdos como se você estivesse acessando de outros países, dá uma conferida no link que está aqui na descrição. A Surfshark tem vários recursos de segurança bacanas para proteger a sua conta, conforme você pode ver no site deles. E lembra de usar o cupom DioLinux para ter 83% de desconto e mais 3 meses gratuitos. Compartilhe esse vídeo aqui cheio de informações e dicas para mais pessoas. Vamos juntos levar o conhecimento adiante. Eu te vejo na próxima. Valeu e falou!